boa tarde a todas e a todos. Eu acho super importante nós estarmos nesse espaço aqui, nesse campus aqui, porque foi aqui, nesse prédio aqui atrás, que a primeira vez eu me defrontei com a polícia entrando em 1968, quando eu era aluna do Colégio de Aplicação. Então, para mim, é muito simbólico estar nesta tarde aqui, neste campus aqui, tendo esse prédio atrás, onde, pela primeira vez, eu vi o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, entrando e fichando alunos dentro da universidade e depois invadindo a antiga Faculdade de Filosofia. Eu vou seguir também a mesma perspectiva do Marcelo, e eu gostaria de tentar discutir algumas questões que estão acontecendo a partir do que está acontecendo nesses últimos meses no Brasil. E eu gostaria de dividir em dois momentos a reflexão. Um primeiro momento, pensando em termos estruturais, o que é isto? E, em um segundo momento, discutindo um pouco, se o tempo me permitir, os atores, os sujeitos que estão em luta nesse momento, nesta crise que nós estamos nos deparando. Eu acho importante que nós possamos comparar o que está acontecendo hoje com o que aconteceu nos últimos meses de 1963 e 64. Eu não estou aqui dizendo que vai haver um golpe de Estado, eu não estou prevendo nenhum tipo de saída igual a 64. Mas é muito interessante nós percebermos por que esta crise chegou onde ela chegou. Eu acho que nós nos enganamos se nós pensarmos que a crise existe porque houve um grande processo de corrupção, ou houve mesmo, ou porque há um cansaço político partidário, uma desagregação político-partidária. Houve e há isto. Mas se nós pensarmos profundamente sobre esta crise, ela existe não pelos imensos e grandes defeitos que possam ter tido este governo. Desculpa, mas eu estou tendo uma chuva. Vai mais para frente. É um ar-condicionado. Bom, não é porque, pelos profundos problemas que estes 12, 13, 14 anos de governo popular tiveram, e eles tiveram, mas pelas suas qualidades. Assim como em 1963, 64, as pessoas, os analistas, algumas vezes, foram muito rápidos em dizer que o que estava acontecendo é que o presidente tal ou o deputado tal não tinham qualidades e, por isso, estava acontecendo uma crise. Aconteceu uma crise em 63 e 64, porque o capitalismo brasileiro e a banca internacional estavam se deparando com projetos de aprofundamento de uma democracia dentro do Brasil. Ou seja, eram apenas projetos, mas eram projetos que radicalizavam a democracia, radicalizavam direitos, radicalizavam reformas chamadas de base. Esse foi o grande problema em 63. Para mim, o grande problema nesse momento, o problema geral deste momento, não é que haja uma grande corrupção, porque corrupção nunca foi alguma coisa que preocupou as elites brasileiras. Mas o que esgotou esse momento, o que está esgotado neste momento para a elite brasileira é este processo, muito lento, inclusive, muito tímido, mas suficientemente alargado para assustar as classes dominantes brasileiras e a banca internacional. E nós temos, nesse momento, uma pressão contra uma história recente brasileira que aumentou o número de pessoas dentro da universidade, que criou as cotas, que criou projetos sociais importantes, que tirou gente da miséria absoluta, que
apoiou propostas e políticas de igualdade racial, social, de gênero. E isso começa a criar um caldo de cultura muito particular para que classes médias conservadoras e burguesia nacional se rebele contra o Estado. Então, eu acho que a gente não pode esquecer desse cenário para analisar o que está acontecendo agora. Não é por nada que a Fiesp está liderando em São Paulo essa manifestação. Não é por nada que a Fiesp pôs, não querendo criar nenhum tipo de briga entre nós e a Fiesp, pôs aquele pato ridículo na frente, na Paulista. Realmente uma coisa, já me veio vergonha pensar que internacionalmente as pessoas estão vendo que a Federação das Indústrias de São Paulo tem como liderança um pato amarelo. Bom, essa é a questão geral. Eu acho que não se pode esquecer disso. Não se pode abrir mão de pensar que nós estamos numa situação maior, numa crise internacional, e que nós temos um governo no Brasil que não é do agrado das classes dominantes, não é do agrado da banca internacional. Nós estamos num continente em que as experiências mais esquerdizantes, gostemos ou não delas, estão sendo pressionadas e estão sendo postas abaixo. Venezuela, a Bolívia, Argentina. Então, nós estamos vendo isso vindo abaixo e não é por acaso. Então, eu acho que isso é um pano de fundo que a gente não pode esquecer e não pode ser ingênuos. Nós não estamos brincando com amadores. Por outro lado, nós olhamos o dia a dia dessa crise e eu acho que nós temos, para entendê-la melhor, analisar o que está se quebrando nesta crise. E esta crise se quebra por dois lados. Ela se quebra por dentro no sistema político e se quebra por fora na sociedade civil ou nessa sociedade que se atira nas ruas a gritar. E ela se quebra por dentro por quê? Porque nós temos um legislativo sequestrado por Eduardo Cunha e com síndrome de Estocolmo. Porque o legislativo a grande maioria do poder legislativo está muito confortável nessa posição, está sendo sequestrado pelos interesses que não são só do Eduardo Cunha, mas são os interesses que ele representa. Então, nós temos um legislativo que perdeu qualquer sentido de responsabilidade pública. Nós temos um legislativo completamente dominado por interesses os mais comezinhos possíveis e dominados por uma figura que é simbólica. Ele não está lá porque ele é esperto e inteligente, ele está lá porque estão dando espaço para estar lá. Ele tem espaço para ficar. Então, nós temos uma crise profunda no legislativo. Nós temos uma crise no executivo que é paralisado. Ele está paralisado porque há um esgotamento de uma coisa que se chama presidencialismo de coalizão. Não há mais espaço para coalizões. Então, esses governos petistas que, ao longo dos anos, conseguiram fazer coalizões para governar, estão paralisados. Há uma paralisia do executivo. O executivo perdeu a agenda. E quando o executivo num país perde a agenda, é muito difícil governar. E nós temos uma terceira figura, que é o judiciário, que está se espetacularizando. É interessante como desde 2014, nós temos figuras no judiciário que se tornam extremamente populares. Ora, são funcionários públicos que estão lá na sua função pública, não são políticos, mas atuam politicamente e se tornam populares. Foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, em 2014, julgando o mensalão, 2012, julgando o mensalão, é agora o juiz Moro, com essa popularidade e essa centralidade.
a espetacularização do judiciário, ela inverte a razão da existência do judiciário. Então, nós temos um judiciário que, e eu acho que o Marcelo falou aqui, é uma coisa que eu pretendia falar, quando o juiz Moro diz, eu estou fazendo porque eu acho bom para a democracia que assim seja feito, ele está indo contra o seu papel constitucional. O juiz não pode decidir porque ele acha bom ou ruim para a democracia. Ele tem que decidir porque é legal ou não é legal. Então, essa ideia desse juiz que dá opiniões e diz, não interessa se é legal, mas é bom para a democracia, isso é extremamente prejudicial para a possibilidade desse país tentar manter esse processo, essa democracia, esse Estado democrático de direito que foi conquistado com tão grande luta no país. O que é interessante é que entre esse sistema quebrado de executivo, legislativo e judiciário e a massa na rua, falta uma coisa, um elo importante, fundamental, que são os partidos políticos. Eles sumiram. As pessoas estão tímidas, estão com vergonha dos partidos políticos. Então, o que nós temos aqui no meio? Aqui no meio nós temos figuras populares, juízes, ou figuras, e nós temos, substituindo qualquer ligação entre o que é o político e o que é a população, o povo, a mídia das grandes empresas. Então, nós não temos nenhuma outra leitura da realidade nesse momento, que não seja a leitura da mídia. Porque nós estamos, e esse é o terceiro momento dessa crise, as pessoas estão nas ruas, a massa das pessoas de classe média estão nas ruas contra o governo. O perigoso disso não é que as pessoas estejam na rua contra o governo. O perigoso é que as pessoas são completamente despolitizadas. Quando as pessoas dizem que não querem partidos políticos, que odeiam os políticos, arrepiem-se, porque isso é extremamente perigoso. É isso que a crise nos levou. Ou seja, a uma desqualificação do político, dos partidos políticos, pela a crise do legislativo, pela crise do executivo, pela a grande campanha da mídia. Nós estamos cada vez mais sendo levados a ver essa massa despolitizada na rua. E esta massa despolitizada na rua é extremamente perigosa. É extremamente perigosa porque o Bolsonaro ou algum tipo parecido com ele é muito fácil de agradar pessoas que não conseguem pensar politicamente. Não porque sejam pessoas burras, ignorantes, nada disso. Porque realmente houve uma desagregação dos partidos políticos, desde 2013, das grandes manifestações, há uma negação da política dos partidos políticos que realmente ameaça a democracia no Brasil. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer que nós estamos numa crise muito, muito feia, nós temos de reinventar este país, nós temos de reinventar fazendo essas manifestações, lutando pela democracia e repartidarizando o Brasil. Não haverá golpe.